uma cadeira vazia, atrás de uma mesa. Depois de alguns instantes, um homem sentou-se nela e olhou para o aparelho. Aqui o abade Zerchi, disse ele. Ó, irmão Joshua! Estava para chamar você. Você andou tomando um banho? Sim, meu senhor abade. Pelo menos espero que esteja corando. Estou. Bem, se está, não se pode ver na tela. Ouça. Neste lado da estrada, há um aviso fora dos portões. Você com certeza já o notou. Diz, mulheres, cuidado. Não? Entrem a menos, e daí por diante. Você já viu isso? Certamente, meu senhor. Tome seus banhos deste lado do aviso. Certamente. Mortifique-se por ter ofendido a modéstia da irmã. Sei muito bem que você não tem nenhuma. Parece que você nem ao menos consegue passar pelo reservatório sem pular para dentro, em pelo como um bebê, para nadar. Quem contou isso ao senhor? Quero dizer, eu só patinhei. Sim? Está bem, não faz mal. Para que foi que você me chamou? O senhor mandou que eu me comunicasse com Spokane. É verdade. Você se comunicou? Sim. O monge mordeu um pedacinho de pele seca no canto dos lábios, cortados pelo vento, e interrompeu-se, embaraçado. Falei com o padre Leone. Eles também notarão o aumento de radiação. Não é só isso. Hesitou outra vez. Custava-lhe dizer o que observara, pois parecia-lhe que um fato comunicado sempre parecia existir mais intensamente. Então, é algo relacionado com aquela perturbação sísmica que notamos há poucos dias. É trazido pelos ventos das camadas superiores vindos daquela direção. Pensando bem, parece que é a consequência de uma explosão em pequena altitude, na zona dos megatons. Ah! Suspirou Zerchi e cobriu os olhos com a mão. Luciferum missimii. Disses. Sim, senhor, receio que tenha sido uma arma. Não poderia ter sido um acidente na indústria. Não? Mas se houvesse guerra, saberíamos. Um teste ilícito? Impossível. Se quisessem fazê-lo, iriam para o outro lado da Lua ou, melhor, para Marte, a fim de não serem pegos. Joshua concordou. Então o que é que fica? Continuou o abade. Uma exibição. Uma ameaça. Um disparo de aviso. Isso foi tudo quanto pude imaginar. Está, pois, explicado o alerta da defesa. No entanto, nada há no noticiário, a não ser rumores e recusas a fazer comentários. E completo silêncio da Ásia. A comunicação sobre o disparo deve ter sido feita por um dos satélites de observação. A menos que nem gosto de pensar alguém tenha descoberto um meio de disparar um projétil do espaço à Terra que os satélites só pudessem perceber quando atingisse o alvo. Isso é possível. Há boatos nesse sentido, Padre Abade. O governo sabe. O governo deve saber. Vários governos sabem. E no entanto, nada nos dizem. Protegem-nos contra a histeria. Não é assim que falam. Maníacos. O mundo tem estado em crise permanente nestes últimos 50 anos.
50. Que estou dizendo? Tem estado em crise permanente desde o começo. Mas há meio século que esse estado de coisas é quase insuportável. E por quê? Pelo amor de Deus. Qual é a causa fundamental, a essência da tensão? Filosofias políticas, problemas econômicos, pressão demográfica, disparidades de cultos e credos. Pergunte a 12 especialistas e terá 12 respostas diferentes. E agora? Lúcifer outra vez. Será que a espécie humana é louca de nascença, irmão? Se nascemos loucos, como ter esperança no céu? Unicamente através da fé. Ou não? Haverá. Deus me perdoe, não quis dizer isso. Ouça, Joshua. Meu senhor. Logo que você fechar o laboratório, venha ter comigo. Aquele radiograma. Tive de enviar o irmão Pet à cidade para fazê-lo traduzir e passar pelo telégrafo comum. Quero que você esteja aqui quando vier a resposta. Você sabe do que se trata? O irmão Joshua sacudiu a cabeça. Co-peregrinatur grex. O monge foi empalidecendo aos poucos. Para ser posto em prática, senhor. Estou procurando saber em que ponto está o plano. Não diga nada a ninguém. Naturalmente, você será afetado. Venha para cá quando tiver terminado. Certamente. Christecum. Com espírito. Desligou o aparelho e a tela apagou-se. Fazia calor na sala, mas Joshua tremia. Olhou para fora da janela e viu um crepúsculo prematuro causado pela nuvem de pó. Não podia ver mais longe que a cerca próxima à estrada, onde uma procissão de caminhões fazia, com os seus holofotes, halos que pareciam flutuar no meio da poeira. Depois de algum tempo, percebeu que havia alguém perto do portão, no lugar em que a pista de rolamento vinha até as borboletas. A figura tornava-se apenas visível quando os holofotes passavam por ela. Joshua estremeceu outra vez. Era, sem dúvida, a silhueta da senhora Gralis. Ninguém mais seria reconhecível. Naquela meia-luz, pois o formato da saliência sobre o seu ombro coberto por um capuz, e a maneira como inclinava a cabeça para a direita, não podiam ser de outra pessoa senão dela. O monge desceu as cortinas da janela e acendeu a luz. A deformidade da anciã não o repelia, o mundo já se habituara com esses infortúnios genéticos e com as peças pregadas pelos genes. Sua própria mão tinha uma cicatriz minúscula onde, na sua infância, lhe haviam extirpado um sexto dedo. Mas a herança do Diluvium Ignis era algo que preferia esquecer naquele momento, e a senhora Gralis era uma das suas mais marcantes herdeiras. Tomou nas mãos um globo que havia sobre a escrivaninha, fazendo-o girar de modo que o Oceano Pacífico e a Ásia Oriental lhe passassem sob os olhos. Onde? Precisamente onde? Fez o globo girar ainda mais rápido, com repetidas pancadinhas, até que o mundo tomou o aspecto de um peão, com os continentes e oceanos misturados numa única mancha. Façam suas apostas, senhor, senhora. Onde? Parou o globo de repente, com o polegar. Banco,
deu à Índia. É favor recolher o seu dinheiro, senhora. O raciocínio carecia de base. Girou o globo outra vez até que os eixos da armação gemerão. Os dias passaram como se fossem rápidos. Momentos girando em sentido inverso, notou de repente. Se a Mãe Terra se pusesse a rodopiar no mesmo sentido, o Sol subiria a oeste e desceria a leste. E o tempo recuaria. Disse o homônimo do meu homônimo, não te movas ó Sol sobre Gabaão, nem tu ó Lua sobre o vale 4. Uma boa ideia, na verdade, e útil, também. Naqueles dias. Não te movas ó Sol, e tu, Luna, recede-te em órbitas reversas. Continuou a rodar o globo em sentido inverso, como se desejasse que a imagem da Terra se apoderasse do tempo e o fizesse regredir 1/3 de milhão de voltas. Cortaria o suficiente número de dias para voltar ao tempo do dilúvio ignígeno. Seria melhor usar um motor e fazer a esfera girar até os dias do princípio do homem. Parou a outra vez com o polegar, mais uma vez o raciocínio carecia de base. Continuava no escritório temendo voltar para casa. A casa ficava apenas do outro lado da estrada, nos imensos vestíbulos daquelas antiquíssimas construções, cujas paredes ainda continham pedras provenientes das ruínas de uma civilização que morrerá há 18 séculos. Atravessar a estrada em direção à velha abadia era como atravessar séculos. Aqui nos modernos edifícios de alumínio e vidro, ele era um técnico em seu laboratório, onde os fatos eram fenômenos a observar sem indagar-lhes a causa. Deste lado da estrada, a queda de Lúcifer era apenas uma inferência derivada da velha aritmética, em virtude das oscilações dos medidores de radiação e do repentino movimento da agulha do sismógrafo. Mas na velha abadia, ele já não era um técnico, mas um monge de Cristo, um coletor de livros e memorizador da comunidade de Leibowitz. Lá, a questão seria, por que, Senhor, por quê? Mas a questão já fora formulada e o abade dissera, venha ter comigo. Joshua procurou o seu alforge e saiu para obedecer ao chamado do seu superior. A fim de evitar um encontro com a senhora Gralis, usou a passagem subterrânea para pedestres. Não era o momento propício para uma agradável conversa com a velha vendedora de tomates bicéfala. De que do segredo fora rompido. Vários jovens holandeses intrépidos tinham sido arrastados pela maré furiosa para longe de Texarkana até os seus estados de origem, onde ficaram impossibilitados de fazer comentários. Outros permaneceram em seus postos e, resolutamente, procuraram vedar novas fendas. Mas a presença de certos isótopos no vento deu lugar a uma frase universal, ouvida nas esquinos e proclamada pelas inscrições dos estandartes: Lúcifer caiu. O ministro da Defesa, com o uniforme imaculado, a máscara intacta e perfeitamente sereno, enfrentou outra vez a fraternidade jornalística. Dessa vez a entrevista coletiva foi televisionada para toda a coalizão cristã. Uma repórter: o senhor parece calmo diante dos fatos. Ocorreram recentemente 2 violações da lei internacional, ambas definidas nos tratados como atos de guerra. Isso não está preocupando o Ministério da Guerra.
Ministro da Defesa.